Olá amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado da carteira Perspectiva no mês de julho e também a rentabilidade histórica da carteira, que é uma carteira recomendada de ações, após o encerramento desse último mês. Eu sou Dalto Ferreira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, também no meu Instagram, @dvinvest. Você pode também baixar o aplicativo DVInvest e ter acesso não só a essa carteira Perspectiva, mas também a mais 4 carteiras. Carteira de BDR, 2 carteiras de fundo imobiliário, uma com uma avaliação técnica, análise técnica, outra com avaliação fundamentalista. E também você ainda tem mais uma carteira de ações com revisão aí semanal, que é a carteira exponencial. Vamos então aqui para minha apresentação aqui sobre o que nós vamos falar dos dados da carteira do fechamento desse mês em rentabilidade histórica, começando primeiramente para alinhar a carteira Perspectiva. É uma carteira mensal de ações composta por 10 ações, revisada mensalmente, tem como metodologia análise técnica, já é uma carteira com 37 meses de existência, ou seja, são 3 anos e 1 mês de existência, então bastante tempo, já passou por crise, que eu vou mostrar no gráfico a questão da crise, 100% comprada e posição pensando em ações para médio a longo prazo. Então esse é o alinhamento. E aí, olhando agora para o resultado do último mês, foi um resultado negativo de 1,28% contra uma queda de quase 4% do Ibovespa. Então a carteira terminou tendo um desempenho positivo acima do Ibovespa, um desempenho acima do Ibovespa, melhor do que o Ibovespa, ou seja, caiu menos do que o Ibovespa, que isso é algo até que eu vou falar mais adiante, é algo mais comum de acontecer. 2,66% aí acima do Ibovespa no mês de julho. No ano, como é que está a carteira no ano? 14,17% contra 2,34% do Ibov, 11,84% acima do Ibovespa em termos de desempenho. E nos últimos 12 meses, 38,56% contra 18,35%, 20,2% acima do Ibovespa. No acumulado, que é de julho de 2018 para cá, 188% da carteira, 67,4% Ibovespa. A carteira tem um desempenho 120,5% superior ao Ibovespa no acumulado de 3 anos e 1 mês. E anualizando essa rentabilidade aqui, nós temos 42,27% para a carteira, uma rentabilidade aí anualizada de todo o período da carteira, contra 18,74% do Ibov, e a carteira tem 23,5% acima do Ibovespa. Então, um resultado aí realmente expressivo acima do Ibovespa no acumulado, e até nesse ano também, prática perto aí de 12% acima do Ibovespa. Aqui está o gráfico histórico da carteira, que chama atenção essa questão. Ela já passou a carteira, minha base é análise técnica, se eu uso análise fundamentalista, não. A gente vai ter uma série de carteiras fundamentalistas também dentro da DVInvest, mas nós, nesse momento, a carteira de ações é a carteira com base em análise técnica. Aqui está a evolução do capital no decorrer deste período, com base apenas em análise técnica. A variação, eu falo análise técnica, mas é algo mais simples, só falar análise técnica é algo mais simplista. É uma análise um pouco mais quantitativa, que eu levo em consideração volatilidade, eu levo em consideração o filtro dos ativos que eu vou avaliar para a carteira, que hoje está ali na faixa de uns 60 ações com maior liquidez possível, ou seja, acima de 80 milhões de reais de média. Então há todo um estudo estatístico antes mesmo de colocar uma avaliação técnica, uma avaliação gráfica em cima de cada um desses ativos. E o ponto a se destacar, já passou por uma crise, a pancada lá atrás, no ano passado, que foi forte aqui para baixo, e o que dá para se destacar aqui, que foi lá em 2020 a questão do Covid, que o Ibovespa caiu 29%, aqui caiu 22%, isso no mês de março, e para se recuperar, para superar a máxima histórica, a carteira já superou ali no mês de julho para agosto de 2020, o Ibovespa só foi superar sua máxima histórica lá em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020 superou aqui a máxima histórica, fechou até no positivo 2020. Ou seja, a carteira conseguiu, pela metodologia, se recuperar melhor do que o Ibovespa da crise, com base na metodologia que eu utilizo, e ainda tem um bom desempenho com o passar do tempo. Ou seja, se a gente pegar aqui qual a diferença daqui para cá, onde é que o Ibovespa está em relação a antes da crise do Covid, onde é que está aqui agora, e a carteira, como é que ela está, a diferença de desempenho de um para o outro, dá para ver aqui em relação a essa seta aqui
essa questão do desempenho. Então é pensar em médio a longo prazo. A carteira vai cair? Vai cair. Vão ter meses negativos? Sim, esses 2 meses aqui foram esses 2 últimos meses negativos. Vão ter 2 meses negativos. Isso aqui já está contemplando esse mês atual, que abriu, é o primeiro pregão, abriu bem. A gente está no dia 2 de agosto aqui. E a carteira vai ter desempenho inferior ao Ibovespa? Sim, também vai ter desempenho inferior ao Ibovespa. Mas na média, se a gente pegar aqui, ó, a carteira tem dos 37 meses, 25 meses foi acima do Ibovespa e 12 meses foi abaixo do Ibovespa. Então, na média, ela tem desempenho, ou seja, 67,6% até o fechamento desse último mês, acima do Ibovespa, e 32,4% das vezes ficou abaixo do Ibovespa. E quando fechou acima, conseguiu ter um desempenho médio acima do Ibovespa de 3,6% e um desempenho médio abaixo do Ibovespa, quando terminou abaixo do Ibovespa, para baixo 3,2% na média desses 12 meses que ficou para baixo. Então é o que a gente dá para perceber que a gente tem uma estatística bem favorável a favor da carteira. E aí, falando nisso, e essa carteira, qual o beta dessa carteira? É uma carteira agressiva, é uma carteira defensiva? O beta dela é 0,73, significa dizer que é uma carteira defensiva. Costuma ser, quando sobe, costuma subir menos que o Ibovespa, quando cai, costuma cair menos que o Ibovespa. A última informação é verdadeira, na média, quando o Ibovespa cai, tende a cair menos que o Ibovespa, a carteira perspectiva, na média. Mas quando sobe, na média também está conseguindo subir, mas assim, é uma carteira um pouco mais efetiva. E até a correlação, né? Outro ponto importante. Eu vou falar mais sobre essa questão de quando sobe um pouco mais, quando falar da curva normal. Mas aqui eu vou falar da correlação. Está entre 0,7 e 0,9, ou seja, 0,84, então é uma correlação alta. Isso, o que significa da alta? Significa dizer que quando o Ibov sobe, a carteira tende a subir. Quando o Ibov cai, a carteira tende a cair, que é o que aconteceu aqui nesse mês. O Ibov caiu quase 4%, a carteira caiu 1,28%. Então, na média, ela tende a cair pelo comportamento dela nos últimos 37 meses. Na média, ela tende a cair menos do que o Ibovespa quando o Ibovespa cai. E subir mais quando o Ibovespa sobe. Aí, com base nisso, está aqui a curva normal desses 37 meses. Que quer dizer o quê? Aqui é a linha central. E aqui do lado direito é quando o Ibov sobe. Sobe 5%, sobe 10%, sobe 15%. E do lado esquerdo é quando o Ibov cai. 5%, 10%, 15%. Ou seja, quanto mais se afasta aqui dessa linha central, é o quanto o Ibovespa vai caindo mais, ou para o lado direito, quanto vai subindo mais. A linha azul é o Ibovespa. A linha dourada é a carteira. Então, olhando primeiramente para o lado aqui esquerdo, quando o Ibovespa cai, essa linha aqui azul, ele se afasta mais da linha central. E a linha dourada aqui, que representa o comportamento da carteira, ela fica mais junto da linha dourada. Significa dizer, então, que em média, quando o Ibovespa cai, ele cai mais do que a carteira. A carteira cai menos do que o Ibovespa quando fecha no negativo. E quando o Ibov fecha no positivo, essa linha aqui azul, a carteira tende a ter um desempenho melhor do que o Ibovespa, na média. São todas as vezes? Não, é na média. É o que acontece em média, ou o que aconteceu em média nos últimos 37 meses. Vão ter meses que o Ibovespa vai fechar em alta, a carteira já aconteceu até no mês de junho, que o Ibovespa fechou em alta, a carteira fechou negativa. Mas pegando a média histórico, a carteira costuma ter um melhor desempenho, inclusive quando o Ibov fecha no positivo, na média. E a média de retorno também mais alta do que do Ibovespa. Enfim, uma carteira mais efetiva. Outro ponto para se destacar em relação à carteira é que, com esse fechamento desse último mês, nós temos agora 26 janelas de 12 meses desde quando ela existiu. A primeira janela lá em julho de 2018, só para você entender, é pegar ali de julho de 2018 a junho de 2019, a primeira janela. Segunda janela, agosto de 2018 a julho de 2019. E assim sucessivamente. Para que isso? Para que você possa entender o seguinte: se eu resolver investir nessa carteira e aguardar 12 meses, não importa o momento que você resolveu investir nela, em qualquer que seja uma das janelas, o presidente vai mudar, vai acontecer, tem um Covid, agora vai tudo quebrar. Não importa o momento, você resolveu investir e aguardou 12 meses. Qual foi o resultado final da carteira? Com base nessas 26 janelas, o resultado foi positivo. E se a gente for pegar a média, se jogasse a moedinha para cima, na média você poderia ter tido uma rentabilidade em torno de 40% em relação à carteira perspectiva, numa janela de 12 meses. Por exemplo, nessa última janela de 12 meses, que seria de agosto de 2020 até julho, que fechou agora,
seria 38,56%, contra 18,35% do Ibov, a carteira 20,21% acima. E aqui o interessante é que nenhuma dessas janelas, todas as janelas ela sempre ficou acima do Ibovespa, diferença da carteira para o Ibovespa, e sempre acima, 2 dígitos acima do Ibovespa, sempre mais do que 10% acima aí do Ibovespa. Outro ponto a se destacar nessas 26 janelas é, só para mencionar também a média de desempenho do Ibovespa, 10,61 contra 40,54% de média de desempenho, pegando janelas de 12 meses. Que é a importância em renda variável, vão ter meses negativos, vão ter meses positivos, mas é interessante você aguardar um prazo maior para buscar obter um retorno de médio a longo prazo. E lógico que você vai avaliar. Está fazendo sentido, depois de 12 meses, continuar com essa carteira recomendada? Não faz. O pior desempenho na janela foi aqui, 9,36%. Pior desempenho numa janela de 12 meses, que acabou justamente em março de 2020, onde a gente teve uma baita queda da nossa bolsa. E o ponto a comentar aqui é que nenhuma janela da carteira, nenhuma dessas janelas, se você tivesse colocado seu capital, você teria fechado no negativo, se você aguardasse 12 meses. Já no Ibovespa você teve 7 janelas fechando no vermelho. 7 janelas fechando aí no vermelho. Então, um dado relevante que... será que é a melhor hora de entrar agora? A melhor hora geralmente de entrar é a hora quando você tem um movimento para baixo, o Ibov caindo, porque gera uma melhor relação risco-retorno. Se a gente pegar aqui a janela que aconteceu depois que teve a queda acentuada lá de março de 2020, ou seja, se você comprou aqui em abril, entrou na carteira em abril de 2020, olha o desempenho, 82,43%, gerando ali uma baita rentabilidade aqui nesse acumulado de 12 meses. E o ponto aqui, sempre que foi depois da queda acentuada, você teve um melhor desempenho. Quando você já teve um desempenho muito lá para cima, é a hora que você começa, ou seja, quando está muito lá em cima, é a hora que começa a ficar menos interessante em termos de relação risco-retorno. Mas você pode ir no processo, numa carteira recomendada de ações e acumulando capital gradativamente, botando um pouquinho mais de capital. É aquela só parte do capital que vai ser destinada à renda variável. A carteira recomendada é uma boa alternativa para você que está focado, por exemplo, no seu trabalho. Você não quer ficar acompanhando o mercado no dia a dia. Uma carteira mensal, você não precisa ficar acompanhando como é que está aqui o fechamento desse pregão. Fechou em 3% de queda. Você está focando em olhar para um prazo mais longo. Então ela faz bastante sentido se você é empresário, tem seu trabalho que está muito focado nele, em gerar a receita, gerar a renda através disso e acumular patrimônio em diferentes produtos financeiros, como por exemplo na renda variável em ações, você tem uma parcela do capital na carteira. É isso. Qualquer dúvida é só mandar aí uma mensagem direta pelo aplicativo DV Invest. Estaremos disponíveis para te atender, para te sanar qualquer dúvida em relação à carteira Perspectiva. Um grande abraço e até a próxima.